E meus amigos, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro comigo, professor Caio Barroso, aqui do curso de Progressão de Marechal Hermes, beleza? Vem comigo na aulinha de calorimetria, galera. Vou colocar a minha imagem aqui no canto, beleza? Nesse programinha a minha imagem vai acabar sumindo, tá? E a gente vai ficar acompanhando a tela aqui do meu computador, beleza? E esse daqui é a nossa aula de calorimetria, beleza? Comigo, mais uma vez. E aí a gente vai relembrar, né, o que seria, tá, turma? O calor, que vai ser a energia térmica em trânsito, certo? Devido à diferença de temperatura entre corpos. E aí a gente costuma dizer que calor, né, é energia térmica ali em movimento, tá? Que vai partir, tá, turma, de um carinha mais quente para um carinha o quê? Menos quente. Observação ali, ó, isso sempre vai acontecer espontaneamente, do de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? Pode o contrário acontecer? A gente irá verificar nas próximas aulas que sim, que pode, tá? Mas aí isso já não seria um processo natural, um processo espontâneo, tá? Espontaneamente está ali, ó, o corpo ele vai fluir do de maior temperatura para o de menor temperatura, perfeito? E aí um históricozinho do Joseph Black, tá? Foi um físico, químico, médico. Aí vocês deem uma olhada aí depois nesse slide, tá? Mero aí conhecimento, uma curiosidade para vocês, tá bom? Continuando, falando um pouquinho mais sobre ele fez inúmeros experimentos, tá? Só aí a mero aí de conhecimento para vocês mesmo, tá? Galerinha que vier fazer o Enem, é interessante saber, né? Sempre bom ler um pouquinho a mais, conhecimento ajuda aí bastante na redação. Certo? E aí, turma, importante pra gente, olha só, a calorimetria, né? A gente verifica nesse experimento, olha ali, que a gente tem, né, um recipiente que contém um certo líquido, né, que está ali na temperatura de 10 graus Celsius, tá bom? O primeiro ali da esquerda, vocês estão verificando, e ele está sofrendo um aquecimento, tá? E ele passa, né, para a temperatura de 30 graus Celsius. A gente está vendo ali na figura ali ao lado. Esse aquecimento continua, depois ele vai para 100 graus Celsius, continua o aquecimento, ele continua ali em 100, só que a gente verifica que a quantidade de líquido diminuiu, certo, turma? No quarto desenhozinho ali, né, da esquerda para a direita, né, a gente tem o primeiro a 10 graus Celsius, o segundo a 30, o terceiro a 100, começou sem um vaporzinho, né, de cima ali, aquele equipamento, aquele líquido no recipiente começou a entrar em ebulição, depois ele continua o aquecimento mantendo a sua temperatura em 100 graus Celsius, mas vejam, o líquido diminuiu. E se a gente continuar com o aquecimento, a temperatura ali, olha, se manteve em 100 graus Celsius, né, e o líquido diminuiu mais ainda. Tá? Então aquele vaporzinho que está surgindo é o líquido, né, que está entrando no estado de vapor, a gente chama no processo de ebulição. Turma, em ambos, né, na verdade, em todas essas figuras, aquele recipiente ele está recebendo calor a todo instante, tá? Naquela primeira parte ali, onde a temperatura dele varia, tá? Ele vai de 10 para 30, depois de 30 para 100, o calor que ele está recebendo ali, ele recebe um nome, tá? De calor sensível. Beleza? E posteriormente, quando ele fica sofrendo aquele aquecimento, mas a sua temperatura permanece constante, nesse caso a 100 graus Celsius, esse calor ele vai receber o nome de calor latente. Perfeito? Então, comigo aqui na tela, vocês me olharem um pouquinho, olha só. Deixa eu aumentar aqui. Beleza? Então, ó, nessa primeira partezinha aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, a temperatura dele aumentou, né? De 10 foi para 30, depois de 30 foi para 100. Aí esse calor, tá? Ele é chamado de calor sensível. Todas as vezes que variar a temperatura, o calor ele é chamado de calor sensível. Depois, quando ele fica 100, 100, 100, temperatura, vejam, constante, esse calor recebe o nome de calor latente. Nesse processo aqui, a temperatura se permanece constante, né? Mas a substância está mudando de estado físico. Ela está indo do líquido para o estado de vapor. A gente verifica, olha, que a quantidade de líquido ela vai o quê? Diminuindo. Por que o líquido diminui? Porque o vapor passa a aumentar e ir ali para a atmosfera. Perfeito? Tranquilo? Então, calor sensível varia a temperatura, calor latente varia o estado físico da matéria e a temperatura se permanece constante. Perfeito? Tranquilo, né, turma? Vamos lá. Continuando, se a gente quiser fazer um gráfico disso, tá? A gente vai ter um gráfico parecido com esse daqui,
que é o próximo slide agora. Vejam aí, a gente tem, né, inicialmente a substância a 10 graus Celsius, né, vou botar aqui 10 graus Celsius, e aí ela começa a aquecer, né, a temperatura varia conforme o tempo vai passando, chegando a 100, depois ela fica por um certo tempo ainda em 100 graus Celsius, tá bom? Essa é o gráficozinho da experiência, né, que estava acontecendo ali. Se eu quiser fazer um outro gráfico, esse aqui agora é chamado de curva de aquecimento, vou botar aqui vocês me verem, curva de aquecimento, a gente vai ter, olha, um exemplo, tá, que já seria uma outra substância que estava inicialmente, olha, 20 graus Celsius, aí ela começou a aquecer, né, sofreu um aquecimento, a temperatura dela foi aumentando, até ela chegar a 327 graus Celsius, tá vendo? Depois ela continua sofrendo aquecimento, né? O tempo vai se passando, mas a temperatura se permanece ali, ó, constante. Nesse processo aqui, o calor que ela recebe é o calor latente, né? Não varia a sua temperatura, né? Mas varia nesse processo o estado da matéria. Então ela estava inicialmente no estado sólido, né? E nesse processo ela começou a passar do sólido para o líquido. Então no recipiente a gente vai ter sólido e líquido, tá? Daquela substância, nesse exemplo. Se a gente continuar com o aquecimento, a gente irá reparar que em certo momento a temperatura volta a aumentar, olha, de 327 foi para 1750. Nesse processo, já que está variando a temperatura, a substância recebe calor sensível, né? E nesse caso ela estará na fase líquida, né? Até chegar a um ponto que a temperatura fica constante por um certo intervalo de tempo, é a hora que ela está passando do estado do quê? Líquido para o estado de vapor. Então a gente vai ter os dois estados da matéria juntos, né? Esse processo é o de vaporização, depois ela irá para o estado de vapor, né? Continuando aqui recebendo aquele calor chamado de calor sensível. Perfeito? Então esse gráficozinho é uma curva de aquecimento, costuma cair bastante aí nas nossas provas, é interessante vocês, né, aprenderem a interpretar ele. Beleza, galera? Mais tranquilo, né? Zero estresse. E continuando, a gente vai agora falar sobre o calor sensível, tá? Que seria ele, é o calor, já mencionei algumas vezes, que produz a variação de temperatura, tá? Sem que o estado físico da matéria seja o que? Alterado. E aí, como exemplo, coloca algo ali para aquecer no fogo, a gente aumenta a sua temperatura, tá? A unidade, não mencionei ainda, de calor no sistema internacional, turma, é o joule. Tá? Mas a gente vai utilizar e muito, tá? Essa unidade chamada aqui, olha, de caloria. Caloria dado por CAL, tá? Cal, né? E aí a gente vai ter a conversão, tá? De uma para outra. Uma caloria, tá? É o equivalente a 4,18 joules. Isso é interessante a gente saber, tá bom? Energia no sistema internacional sempre, né? Em joule, né? Mas aí a usual na calorimetria é chamada de calorias. Tranquilo? Beleza, né? E aí, continuando, a gente vai falar sobre a capacidade térmica, tá? Que vai ser a quantidade de calor ali, ó, necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Ela vai ser dada por esse C maiúsculo, tá? Que vai ser dada pela razão do calor utilizado, tá? Dividido pela variação de temperatura, tá? Então, quando a gente pegar ali um corpo que, por exemplo, tá aqui, ó, recebendo 40 calorias e a sua temperatura, né, aumentou em 20 graus Celsius, olha, foi de 26 para 46, se eu fizer a razão, tá, do calor pela variação de temperatura, veja, 40 por 20, eu vou achar o número 2, né, e esse 2 vai ser o quê? Calorias por grau Celsius, né, 2 calorias por grau Celsius, tá? Isso aqui representa o que a gente chama de capacidade térmica. Tá, galera? Essa razãozinha aqui equivale o quociente entre a quantidade de calor recebida ou cedida e a variação de temperatura. Perfeito? Isso daqui não leva em consideração, vejam, a massa do corpo. Em nenhum momento eu utilizei, né, massa do corpo aqui. Tá? Vai ter um que vai, né, uma grandeza física que vai levar em consideração a massa do corpo, que é o nosso próximo slide,
que é o calor, vejam, específico, turma. O calor específico, aqui, ele leva em consideração a massa do corpo, tá? Ele representa, né, esse C minúsculo, tá? A capacidade térmica no slide anterior era o C maiúsculo, esse aqui é o C minúsculo, tá? Ele representa a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa do corpo, tá? Então pensem assim, capacidade térmica, você tem todo o corpo e você quer saber quanto de calor você precisa fornecer a ele, tá vendo o carinha aqui? Imagina, é imaginação, tá, galera? Que tem um corpo aqui, quanto de calor que aquele corpo precisa receber ou ceder para mudar sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso é capacidade térmica. Já quando a gente pega aquele corpo e pega uma pequena unidade de massa daquele corpo, e eu quero saber quanto que aquela pequena unidade de massa daquele corpo precisa receber de calor para aumentar em 1 grau Celsius, né, ou perder, aí esse já seria o calor específico, entenderam? Capacidade térmica é o corpo todo, não leva em consideração a massa, e calor específico é uma pequena partezinha daquele corpo que possui uma certa massa, tá? E aí a sua expressão matemática vai ser o calor dividido pelo m delta θ, tá bom? Então, calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. E aqui, como exemplo, eu vou ter um corpo que está recebendo 0,5 calorias, tá? Aumentando a sua temperatura de 26 para 27, né? Então, em 1 grau Celsius. E nesse caso, né, o calor 0,5, tá? Dividido, né, pela massa de 1 grama, que eu tenho que consertar depois, peço desculpa, né? Então, a gente vai ter aqui 1 grama, tá? Aumentando a temperatura em 1 grau Celsius. E aí, nessa divisão, eu vou ter 0,5, isso é importante, a unidade calorias para cada grama grau Celsius, perfeito? É a unidade do calor específico. Nos próximos slides, a gente vai fazer alguns exercícios que a unidade desse carinha aqui vai ser necessária, vai ser importante para a gente saber com quais unidades a gente vai trabalhar, perfeito? Então, esse resultado nos indica que para variar a temperatura de 1 grama desse material que compõe esse corpo em 1 grau Celsius, a gente vai precisar fornecer a ele 0,5 calorias, né? Meia caloria. Tranquilo, turma? Beleza, né? E aí, uma equaçãozinha fundamental da calorimetria. Qual é a expressão matemática que define, então, o calor sensível? Galera, nessa daqui, né? Cadê? Na verdade, nessa daqui, vejam, o calor específico, ele é dado por essa expressão. Se eu quiser isolar esse calor aqui, né? Eu vou pegar o quê? A massa vezes a variação de temperatura e vou multiplicar pelo C minúsculo, né, pelo calor específico. Então eu vou ter mc delta θ igual ao calor, né? E essa é a expressão do calor sensível, tá? Olha aqui, o calor sensível, ele é dado pela expressão mc delta θ, que macete, né? A expressãozinha aí para ajudar na decoreba dessa fórmula, tá? Onde m representará a massa a ser trabalhada na questão, o C é o calor específico daquela substância, delta θ, delta T é a variação de temperatura, tá? Então esse é o calor sensível utilizado aí na nossa matéria. Beleza? Tranquilo? Suave? O próximo calor que a gente trabalhou é aquele, né, que fez com que a substância mudasse de estado físico. Ela mantinha, né, sua temperatura constante, mas o estado físico dela mudava. Ou ela iria, né, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso. Aí é esse calor, a gente chama de calor latente. A expressão matemática dele é dada por essa, ml. Tá? Então, o calor latente vai ser dado por m vezes L, onde m representa a massa da substância ali utilizada e L é um coeficiente, tá, que a questão vai dar ou vai fornecer, que ele também se chama calor latente. Beleza, turma? Então, o calor latente necessário para fazer com que uma substância, né, mude de estado físico é dado pela expressão ml. Perfeito? E aí, para ajudar, pode cair no enunciado e é interessante a gente saber, tá? Esses processos de mudanças de fase, tá? É importante a gente relembrar aí quando a gente está indo do sólido para o líquido. Isso se chama fusão, né? Do líquido para o gasoso, para o estado de vapor, é a vaporização. Se eu fizer o caminho inverso, liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, solidificação. E se eu vier direto do sólido para o vapor em um caminho ou em outro, isso se chama sublimação. Isso é interessante a gente saber também. Beleza? Continuando, potência térmica. Turma, em qualquer ramo da física, vocês vão estudar aí com o professor Max, né, de Física 1, potência mecânica, né? E lá vai ser também a razão, assim como aqui. E depois em Física 3,
vocês vão estudar também com o professor, que é a potência em qualquer ramo da física. A parte da mecânica, física 2 aqui comigo, termologia, e física 3 com o professor de elétrica, vai ser a razão da energia pelo tempo, em qualquer ramo da física. O que é potência? Energia pelo tempo. Na física 1, potência mecânica, é energia mecânica dividido pelo tempo. Física 2, potência térmica, é energia térmica dividido pelo tempo. Física 3, potência elétrica, é energia elétrica dividido pelo tempo, tá? Então aqui na física 2, a potência mecânica, né, a potência térmica vai ser a energia térmica dividido pelo tempo. Essa energia térmica, turma, é o calor. Então a gente vai achar uma potência, né, média, tá? Ela vai ser dada pela razão do calor pelo tempo. No sistema internacional, o calor vai ser dado em joules, intervalo de tempo dado em segundos. Quando a gente dividir joules por segundo, a gente vai ter a sua unidade de potência, o watts. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. É uma curiosidadezinha. No deserto, durante o dia a temperatura atinge valores muito elevados. Situação essa que se inverte à noite com a temperatura mais baixas. Depois procurem saber o motivo disso daí, é interessante. Tá? A explicação, eu até já coloquei, a variação, né, vai estar baseada no conceito de calor específico. A areia possui ali, né, um calor específico relativamente pequeno, o que faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfriar facilmente à noite. E aí as temperaturas elas irão variar bastante, tá bom, galera? Mais uma aí, ó. A caloria utilizada por médicos e nutricionistas é, na realidade, a quilocaloria. Tá? Então é 1 kcal, tá vendo? 1 quilocaloria, né, que representa 1000 calorias. Também chamada de grande caloria. Beleza? O C lá tá maiúsculo ali naquela passagem de uma para outra, tá vendo? E aí, brisa marítima, brisa continental, já mencionei em slides anteriores, em aulas passadas, né? Porque quando estamos na praia durante o dia, percebemos que o vento sopra da água para a praia. E à noite, esse sentido ele é invertido, ele tem um esquemazinho que demonstra, tá? O porquê a Terra, né, ali a parte da areia, possui um coeficiente, como a gente já mencionou, específico muito pequeno, se aquece mais. Ao se aquecer, né, turma, o ar, né, se torna menos denso, então ele sobe. Esse carinha, ele se aquece de uma forma mais demorada, né? Então aqui vai ter um ar frio que desce, aí o vento sopra para cá. À noite o processo é o inverso, esse cara se resfria mais rápido, esse cara ele acaba ficando então mais quente e aí a brisa se torna, né, nesse sentido, beleza? Enem gosta bastante disso daí, né? E aí tem, né, toda essa explicação que eu falei, depois dei uma pausa e dei uma lida nesse slide, tá? Fiz uma coisa aí, tudo que eu mencionei. E aí o calorímetro, importante pra gente, vai ser um recipiente, tá, termicamente isolado, que vai evitar a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Aqui, turma, na parte de calorimetria, a gente irá realizar alguns experimentos, tá? Onde a gente vai ter um corpo que ele vai ceder calor para um outro corpo, né? Toda a quantidade de calor que um corpo cede vai ser a quantidade de calor que o outro corpo ele vai o quê? Receber. Tá? Então vai acontecer isso. Só que se ele estiver num determinado, sei lá, no meio ambiente, o calor que um corpo cede pode ir para esse corpo, mas pode ir para o ambiente também. Tá? Então, para evitar que isso ocorra, para eu saber de fato o que está acontecendo apenas com esses dois carinhas, eu coloco eles dentro de um recipiente, tá, isolado, tá? E esse recipiente isolado do meio externo, ele vai ser o calorímetro, que ele não vai permitir que toda a troca de calor que está acontecendo entre as substâncias saia para o meio ambiente, assim como o calor que estiver no ambiente entre, tá, para aquele recipiente. Esse é o nosso calorímetro, perfeito? E aí o calorímetro ideal, ele não deixa, né, que a troca de calor ali do seu interior vá para o meio ambiente, só que isso, né, o real acaba acontecendo. Sempre tem um pouquinho daquele calor que vai para o ambiente, né, o calor do ambiente entra para o seu interior, tá? Infelizmente a gente não consegue ter aquele 100% isolado, tá? E aí a garrafa térmica é um tipo de calorímetro, né? Ela não deixa que o calor de dentro saia, o calor de fora entre, tá bom? No seu, né, interior, perfeito? E aí tem um processo de como ela é feita,
a parte interna é feita de vidro, né, para que não tenha troca de calor ali por condução, a gente tem a irradiação, a gente tem também a convecção, né, então ele vai ter todas as proteções, tá, para que não se tenha trocas de calor, tá, turma? E ela vai ser aí, como eu já mencionei, esse tipo aí de calorímetro. Beleza? Dei uma olhada aí, uma pausa, depois com calma para ler esses slides. E aí as trocas de calor, estou falando pra caramba, já até mencionei sobre isso, tá? Num sistema de vários corpos, termicamente isolados do meio externo, a soma, turma, da quantidade de calor que eles vão trocar vai ser igual a zero, tá? Todos os corpos que estiverem cedendo calor, eles vão ceder calor para algum corpo que vai receber, tá? Então todo o calor, né, cedido, se eu somar com o calor recebido, vai dar zero. Mas professor, como assim somar? É porque eu digo a vocês que o calor, turma, cedido, ele vai receber um sinal matemático de menos, tá? Um sinal negativo. Beleza? Ah, um corpo perdeu, cedeu 500 calorias. Lá na nossa conta, nessa nossa equação, a gente vai colocar menos 500. Tá? Ah, o outro corpo recebeu 500 calorias. Então a gente vai colocar mais 500. Tá? Quando a gente somar menos 500 com mais 500, vai dar zero, que é essa expressãozinha aí. Perfeito? Então, quando a gente tiver N corpos, a gente vai pegar o somatório de todos os calores de cada um deles e tudo isso vai dar zero. Perfeito? Vem comigo. Entenderam isso? Então, ó, eu tenho um carinha que cede calor. O carinha que cede calor, a gente vai colocar menos uma quantidade de calor. O outro que recebeu, a gente coloca mais. Então, esse cara perdeu 500 calorias, então menos 500. Esse cara ganhou 500 calorias, mais 500, vai ser zero. Tá? Essa equaçãozinha é muito importante aí pra gente. Vamos lá, continuando, aí tem um exemplozinho. Olha aí, controlador de tráfego aéreo, um calorímetro tem capacidade térmica de 12 calorias por grau Celsius e sua temperatura é 25 graus Celsius. Um certo líquido de calor específico, 0,5 calorias para cada grama grau Celsius, cuja temperatura é de 38, será armazenado no calorímetro. Que massa desse líquido em gramas é necessária para o equilíbrio térmico seja estabelecido a 35? Ah, não tinha mencionado para vocês. A gente vai ter essa troca de calor, né? Eu não mencionei hoje, já tinha mencionado em aulas anteriores. A gente vai ter a troca de calor até que seja atingido o equilíbrio térmico, tá? Até que os corpos possuam a mesma temperatura. Né? E aí, se a gente continuar o prosseguimento, se a gente continuar essa questão, a gente vai ter o calor cedido, né, mais o calor recebido é igual a zero, ou o módulo deles, né, são iguais. Né? Se eu pegar um carinha que cede 500, o outro que recebe 500, enquanto um tem menos 500 de calor, o outro tem mais 500 de calor, o módulo, né, que é o número sem o sinal, é o mesmo, 500. Né? Então a gente pode trabalhar dessa forma aí também. Tá? O módulo dos calores cedidos é igual ao módulo dos calores recebidos. E aí, a gente vai ter mc delta θ para o líquido, né, porque ele está cedendo calor. Por que ele está cedendo? Porque ele está a uma temperatura elevada, certo? Ele está a 38, então o carinha que está a 38, ele o que? Cede, né, calor para o que está a uma temperatura menor, que é o calorímetro, que está a 25, vejam. Então o líquido cede calor, o calorímetro recebe calor, aí a temperatura do líquido diminui, a temperatura do calorímetro aumenta até que seja atingido o equilíbrio térmico. Toda a quantidade de calor que esse cara cede é igual à quantidade de calor que esse cara recebe em módulo, tá? Que é isso daqui. E aí mc delta θ, né, porque o carinha está perdendo, né, diminuindo a sua temperatura, então é calor sensível, essa é a sua equação, vai ser igual a do calorímetro, que vai ser o mc delta θ, como ele não menciona a massa, né, do calorímetro, a gente vai utilizar a capacidade térmica, certo, turma? Capacidade térmica nada mais é do que a massa do corpo vezes o calor específico, beleza? E aí a gente tem essa expressão, só substituir os valores, né? Deixa eu ver aqui para o lado. Vamos só substituir a massa desse cara que eu quero descobrir. Calor específico ele deu 0,5. Variação de temperatura, ele vai, né, de 25 a 38, perfeito? Vai ser igual ao do calorímetro, a capacidade térmica dele, 12, tá aqui.
vezes a variação de temperatura, 35,25. E aí a gente vai achar a massa de 80 gramas. Tranquilo, né, turma? Beleza? Aqui, na verdade, eu falei 25, não, o carinha tá 38. É 38 para 35, agora sim, por isso que vai aqui. Enquanto esse, né, 25 a 35. Beleza, aqui. Continuando, turma. Acorda aí, não dorme não. Vamos aí exercitar. Olha essa questãozinha. Dei uma pausa nela para sua leitura. Pausa aí o vídeo, tá? Eu quero saber qual é o gabarito dessa, tá? Depois de vocês lerem, vou retornando aqui agora, a gente verifica que o gabarito dela vai ser a de letra E, né? Porque pela equação geral da calorimetria, a gente percebe que a variação de temperatura ela é o quê? Inversamente proporcional ao calor específico da substância, ou seja, o carinha vai sofrer o carinha, né, que vai sofrer maior variação de temperatura, vai ser aquele que vai possuir o quê? Menor calor específico. Perfeito? Que nesse caso é o mercúrio. Show? Próxima. Um bloco aí de massa, dei uma olhada aí no seu enunciado, pausa o vídeo, né? E eu quero saber qual é o calor específico. Retornando aqui, vamos lá. A gente sabe, né? Esses são os dados informados, a massa do bloco, né, 2 kg que é 2.000 gramas, variação de temperatura de 10 graus Celsius, qual é o calor específico dele. Aí eu tenho a água, 1.000 gramas de água, variação de temperatura vai ser de 1 grau Celsius, e o calor específico da água, 1 caloria para cada grama grau Celsius, certo? E como todo calor liberado pela água, ele vai ser aproveitado pelo bloco, a gente vai ter, né, que o calor cedido por um vai ser igual ao calor recebido pelo outro. Como ali a gente não tem mudança de estado físico, apenas variação de temperatura, então a gente vai trabalhar apenas com calor sensível, eu vou ter que o mc delta θ do bloco vai ser igual ao mc delta θ da água, e aí a gente substitui os valores, certo? Então, utilizando aquela tabela ali, a gente vai chegar, vejam, no calor específico do bloco de 0,05 calorias para cada grama grau Celsius. Vai ser a letra D. Tranquilo, turma? Próximo vídeo, desculpa, próximo slide, né? Olhem aí essa questão, deem pausa. Show, retornando aqui, eu quero saber a temperatura de equilíbrio aí dessa mistura, qual vai ser. E aí, como resolução, teremos os dados informados, que a gente já sabe, né, a massa do alumínio, temperatura inicial do alumínio, calor específico do alumínio, e aí a massa da água, temperatura inicial da água, calor específico da água, eu quero saber a temperatura final do alumínio, né, que vai ser igual à temperatura final da água, que vai ser, na verdade, a temperatura de equilíbrio. E aí, como não vai haver troca de calor com o meio externo, a gente tem que todo o calor cedido, né, perdido, mais o calor recebido vai ser o quê? Zero. E aí a gente substitui os valores que ele nos forneceu, tá? Então, ao substituir, a gente irá achar o valor da temperatura, turma, de equilíbrio igual a 16 graus Celsius. Perfeito? Que vai ser a letra B. Tranquilo? Aqui surgiu agora, né, o mc delta θ do alumínio, né, mais o mc delta θ da água igual a zero, né, e depois que substitui os valores. Faltou essa letrazinha ali. Perfeito, próxima questão, exercício aí de número 4, mais uma questãozinha múltipla escolha. Pausem aí para a leitura do seu enunciado, vamos para a resolução. E aí o que a gente pode dizer dessa questãozinha aí, galera? Como os corpos estão em equilíbrio térmico, não vai existir calor, visto que calor é energia térmica em trânsito. Como eles já estão, né, em equilíbrio térmico, então, devido à diferença de temperatura entre os corpos, não vai ter ali essa energia térmica em trânsito. A resposta vai ser de letra C, não há troca de calor
entre os corpos. Perfeito? Acho que tem mais umazinha, vamos ver? Tem sim. E aí, questãozinha da PUC, dei uma olhada no seu enunciado. Pausem o vídeo, né? Vamos lá, retornando. E aí, para que isso aconteça, quanto calor deve ser, turma, retirado aí da água? E a resolução, vem comigo, a gente sabe, né? Esses são os dados, massa da água, variação de temperatura e o seu calor específico. Da equação geral da calorimetria, né, o calor sensível é mc delta θ, a gente vai ter, né, ao substituir os valores, um calor ali sensível de menos 3.000 calorias. Menos 3.000 calorias é 30, né, quilocalorias. Tá? O sinal negativo ele surgiu, vocês vejam na expressão, né, porque a variação de temperatura é negativa, né? Então ele vai estar perdendo calor, por isso que surge aquele sinal negativo ali. Tá? Ele foi retirado da água. Perfeito? Então a resposta vai ser de letra D de dado. Certo, turminha? Então, aula hoje falamos de bastante coisa, certo? Nos próximos vídeos a gente vai fazer agora exercícios, mais exercícios, né, dessa matéria, e a gente vai dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo rumo aí à aprovação dos senhores. Perfeito? Então é isso, um grande abraço, até a próxima e valeu!